Meus irmãos, bom dia a todos, paz do Senhor. Nós temos muitos irmãos que estão um pouquinho resfriados, né? Essa virose pegou. Muita gente, também estou um pouquinho congestionado, mas continuemos dando glória a Deus, na certeza de que isso vai passar. Gostaria de continuar refletindo com os irmãos na carta de Judas. Na vez passada que nós pregamos pela manhã, nós falamos sobre o verso 1 e 2, e hoje nós vamos falar sobre o verso 3 e 4. Diz assim a palavra do Senhor: Amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos, cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo, se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. São pessoas ímpias, que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Meus irmãos, não sei se ainda está fresco na mente de vocês aquilo que nós falamos a partir do primeiro e segundo verso dessa carta. Nós nos debruçamos na saudação de Judas para a igreja e comentamos que Judas, quem escreve essa carta, ele é o irmão de Tiago e também meio-irmão de Jesus Cristo. E logo na sua saudação, ele identifica os seus destinatários com 3 palavras que somente ao lermos e compreendermos a profundidade dela, nós somos edificados. Ele diz: os que foram chamados são amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. E essas palavras, além de trazer uma distinção aos falsos mestres que estavam infiltrados na igreja, querendo pervertê-la, também aponta para a doutrina reformada. E foram justamente essas 3 palavras que nós nos debruçamos para falar a respeito desse amor de Deus que tanto nos edifica. Falamos sobre vocação eficaz e também sobre perseverança dos santos. Judas, logo de início, ele identifica aqueles que estão na igreja que, de fato, são chamados eficazmente pelo Senhor e preservados pelo Senhor, fazendo uma distinção daqueles que estão na igreja e que querem perverter a doutrina e também os nossos irmãos que estão em Cristo Jesus. Dentro daquele contexto, existia um grupo de hereges, apóstatas, que estavam mal intencionados. E vai ser a partir dos versos que lemos, nós vamos ver Judas agora relatando o motivo pelo qual ele escreve essa carta. Inicialmente, a sua intenção, como nós vemos aqui, era falar sobre salvação em Cristo Jesus. Só que parece que após ele já ter iniciado a sua redação, ele agora foi levado a exortar os seus destinatários a batalhar pela fé que uma vez por todas foi dada aos santos. É isso que ele menciona nesses versos iniciais que nós lemos. E há uma mudança
repentina, para que, ao invés dele falar sobre salvação, ele agora exortasse a igreja a batalhar pela fé. E é evidente, meus irmãos, que o Espírito Santo, ele inspirou o seu servo. Mas também é importante a gente ressaltar que Judas, ele possuía a compreensão do que estava acontecendo na igreja. E por isso ele ensina os crentes a se oporem aos apóstatas que estão infiltrados na comunidade e adverte-os sobre a influência perniciosa desses homens ímpios. E a pergunta, talvez, para que a gente pudesse ter uma maior claridade a respeito do que Judas está querendo tratar, é quem eram esses hereges que estavam na igreja. E é interessante porque em toda essa carta, que não tem, né, capítulo, não tem segundo capítulo, né, ele vai caracterizar, se a gente olhar pausadamente, quem são essas pessoas. Por exemplo, no verso 4 ele vai dizer, são pessoas que introduziram-se secretamente no meio dos crentes. Já no verso 4b e 14, 15 e 18, ele vai dizer que são homens ímpios. Ainda na parte C do verso 4, dizem que eles aceitaram a graça de Deus, mas transformaram em libertinagem. No verso 4, parte D, ele diz que negam a Jesus Cristo como o seu único e soberano Senhor. Além disso, Judas vai também descrever a vida moral e ética espiritual desses indivíduos. Ele os retrata como pessoas que poluem o seu próprio corpo, que não reconhecem as autoridades superiores e que têm a audácia de defamar os seres angelicais, no verso 8. Já no verso 10, ele aponta que reduziram-se ao nível de animais, que vivem por instinto. Apesar de os animais conhecerem seus limites, essas pessoas, quando vivem por instinto, destroem-se a si mesma. Em sua vida social, também Judas vai fazer um apontamento. Os apóstatas tornaram-se nódoas nas festas de fraternidade dos cristãos, pois comem até saciar-se e fazem-no sem escrúpulos. No verso 12 nós vemos isso. São pessoas descontentes, que murmuram e procuram defeitos